Victime Paschali laudes, immolem Christi ami. O Senhor ressurgiu verdadeiramente, aleluia! Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no quarto domingo da Páscoa e sempre aos quartos domingos a liturgia anualmente reserva a temática do bom pastor, né? Sempre em todos os anos, exatamente neste quarto domingo, se lê na liturgia da palavra algum trecho do capítulo 10º do Evangelho de São João. E é muito importante porque neste capítulo, nosso Senhor Jesus Cristo se identifica exatamente como aquele que é o pastor, o bom pastor das ovelhas, né? A imagem do pastor, que para nós, da nossa cultura, é um tanto assim estranha, é uma imagem muito comum, uma figura muito comum ao povo hebreu, sobretudo ao povo no Antigo Testamento, mas ainda hoje também, né? Há essa cultura lá, né, do pastoreio, né, de rebanhos. E Deus, na história da salvação, ele vai tomar exatamente dessa experiência do povo, essa imagem, para se apresentar como aquele que é o pastor das suas ovelhas, né? De modo que nós temos no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, um capítulo inteiro dedicado exatamente a essa fala de Deus ao seu povo, recriminando as lideranças religiosas que não estavam cuidando bem, né, do seu povo, e dizendo ele mesmo que virá ele em pessoa para cuidar do seu rebanho, cuidar do seu povo, né? E Jesus certamente estava aplicando a imagem do capítulo 34 de Ezequiel, quando ele falou de si mesmo como aquele que é o bom pastor, não é? E nesse sentido, no evangelho deste domingo, diria que também a partir da primeira leitura, nós podemos evidenciar duas atitudes que são manifestas diante do bom pastor. A atitude daqueles que escutam a voz do pastor, que conhecem a voz do seu pastor. Por outro lado, também a atitude daqueles que se fecham sobre si mesmos, né, que se autorreferenciam e, desse modo, acabam perdendo a oportunidade de graça que o próprio Jesus, que é o bom pastor das almas, né, vem nos oferecer. Nesse sentido, no livro dos Atos dos Apóstolos, que nós temos como primeira leitura da missa de hoje, nós temos um breve versículo onde se diz que os judeus, todos eles, né, ou parte deles, desencadearam a uma certa altura de uma das missões do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, uma perseguição contra esses dois homens, né, expulsando-os do seu território. A gente pode dizer que, logicamente, esta não foi a única vez que os apóstolos foram perseguidos, e também essa não é uma prerrogativa única dos apóstolos, né? Todos aqueles que se colocam no segmento de nosso Senhor Jesus Cristo terão que experimentar também, né, toda a contradição, toda a hostilidade, né, toda a repulsa a si mesmo. Foi assim que aconteceu a Jesus, né? E, consequentemente, isso não deve levar os discípulos a pensarem que a sua cruz ela está por demais pesada ou insuportável, né? Nós já tivemos a oportunidade de refletir aqui que, exatamente numa circunstância de perseguição, de hostilidade, de contradição, de repulsa, pela falta de acolhimento aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, aí está essa configuração do discípulo ao seu mestre. Assim sendo, se os discípulos não encontram, né, espaço em um determinado lugar, cabe-lhes então, na perspectiva da missão que receberam, ir anunciar esse evangelho, ir anunciar esse pastor, esse bom pastor, que é o próprio Jesus,
né, a outros rebanhos. Foi isso que aconteceu, por exemplo, aos apóstolos, que nós escutamos hoje na leitura dos Atos dos Apóstolos. O texto vai continuar dizendo que, mediante essa situação de não aceitação da pregação de Paulo e Barnabé, eles sacudiram contra os habitantes daquela cidade o pó de seus pés e seguiram então para Icônio. O pastor, de quem ouvimos e conhecemos a voz, é também, na ótica do Apocalipse, o Cordeiro imolado, né? Ou seja, Jesus ressuscitado é aquele que é, ao mesmo tempo, o pastor das ovelhas, o bom pastor das ovelhas, e também o Cordeiro imolado. E a ele nós estamos unidos pelo batismo que nós recebemos, e a fidelidade, a nossa fidelidade a Jesus, bom pastor, mediante as provas pelas quais nós somos chamados a passar, faz com que as nossas vestes, na linguagem do Apocalipse, sejam alvejadas, né? Ou seja, essa veste aqui não é a nossa veste, roupa, né? A roupa física, a roupa material, mas a nossa alma seja alvejada no sangue do Cordeiro. Foi exatamente isso que nós escutamos, por exemplo, na segunda leitura da missa de hoje, quando nós escutamos essa fala a respeito daqueles que alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro. Diz assim: estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, quem são esses, né? São aqueles que foram vitoriosos diante da perseguição, né, da própria morte, né? Porque uma vez que foram perseguidos por causa do nome de Jesus e foram também martirizados, eles não são fracassados, pelo contrário, são vitoriosos. Então, esse Cristo Jesus, o Cristo pastor, ele não deixa a sua tarefa de guia. Assim sendo, a gente pode pensar, por exemplo, que sendo Jesus o pastor supremo das nossas almas, ele vai, como modelo que percorrer o itinerário que ele mesmo nos apresenta, que ele mesmo nos indica, né? Então, todos nós estamos na condição de discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, passíveis de passar pela grande tribulação, mas isso não significa que sejamos derrotados, né? Assim sendo, então, devemos pensar que o mundo, esse mundo no qual nós estamos, ele jamais que vai escutar com docilidade a voz do pastor, né? Cabe a nós, como discípulos dele, procurar ser fiéis, né? Seguir os seus passos, e isso implica necessariamente, né, que tenhamos que passar por adversidades, contradições, obstáculos e provas. Mas fique para nós estas palavras do bom pastor: eu dou-lhes a vida eterna. Vida eterna esta que é possível experimentar a quem segue o Senhor. E este é exatamente, caríssimos irmãos e irmãs, o dom de Jesus a nós, o dom pascal que ele nos oferece, a sua própria vida, a vida eterna dada a nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.